O seu site de mistérios e curiosidades. acrediteonão.com. Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Acredite ou Não. Temos um país abençoado de clima tropical, lindas praias e florestas e um povo acolhedor. Mas, por outro lado, temos os nossos problemas, e eles são muitos. Somos um país com um dos índices de corrupção mais elevados do mundo, com péssimos serviços e governantes que nos dão vergonha. Toda essa mistura de prós e contras existem desde que o Brasil foi descoberto pelos portugueses em 1500. Mas como seria o nosso país se fôssemos descobertos e colonizados pelos ingleses? Vamos ver agora nesse vídeo. Acredite ou não. E se o Brasil fosse colonizado pela Inglaterra? A principal dúvida é: será que seríamos um país mais desenvolvido? É muito complicado prever isso apenas se baseando no fato da Inglaterra ser um país mais desenvolvido atualmente do que Portugal. Os portugueses, na época do descobrimento, estavam endividados e sedentos por nossas riquezas naturais. Voltavam para Portugal com suas frotas repletas de ouro e outras iguarias. Mas acontece que os ingleses teriam feito a mesma coisa. Após o descobrimento da América, o objetivo dos navegantes, tanto ingleses quanto espanhóis e portugueses, era extrair os recursos naturais do Novo Mundo. Os ingleses não exploraram os recursos americanos porque não haviam recursos naturais de grande valor, e optaram então por povoar o território norte-americano. Mas o Brasil era rico, e muito. Como os ingleses estavam atrás de iguarias, o Brasil teria sido um prato cheio e também teríamos sido saqueados, então teríamos o mesmo destino. Índia, Guiana e Jamaica também foram possessões inglesas, que são tão subdesenvolvidas quanto o Brasil. E vale ressaltar que o Brasil se encontra na famigerada faixa dos países quentes, seguindo a tese de que países frios são mais ricos. Somados à ganância dos navegadores ingleses, tenderíamos a ser o mesmo Brasil, no que diz respeito ao desenvolvimento. No índice de percepção de corrupção, o Brasil e Índia encontram-se na mesma posição, uma coincidência que provavelmente não mudaria num Brasil britânico. Isso quer dizer que teríamos os mesmos confrontos políticos, porém, teríamos mudanças culturais consideráveis. Vamos começar pelo óbvio: falaríamos inglês. Mas espere, o nosso inglês não seria o inglês britânico, o americano ou o australiano. Falaríamos o inglês brasileiro, com forte influência dos dialetos indígenas. Assim como o nosso português também sofreu essa mudança ao longo dos anos. Seria um inglês próximo ao jamaicano, e com leves pitadas de Joel Santana. Teríamos as influências regionais de fronteiras como gaúchos ou sul-mato-grossenses que falariam inglês, porém com sotaque carregado dos países vizinhos. E já que estamos falando em influências, os índios ainda seriam uma grande influência no país. Assim como o nosso português é diferente do português de Portugal, nosso inglês também seria diferente da Inglaterra. E nomes como canoa, pipoca ou pitar, de origem indígena, continuariam a existir, porém seriam pronunciadas com o famoso sotaque gringo. A herança da língua, assim como do sistema universitário, ajudaria o Brasil a produzir milhões de profissionais que falam inglês, impulsionando a indústria tecnológica do país para o palco central do globo e gerando milhões de dólares para a economia. O Brasil seria mais uma força de trabalho do que uma força econômica. Assim como a Índia, África do Sul, Austrália ou Nova Zelândia, todas as colônias inglesas, tenderíamos a dirigir nos lados opostos, motoristas na direita e veículos na esquerda. Assim como Samoa, que em 2009 mudou para a mão inglesa para se adaptar aos países vizinhos, como o Brasil é um grande fabricante de carros, provavelmente poderia ditar as regras de circulação na América do Sul. E países como Paraguai, Argentina e Uruguai tenderiam a seguir a mão inglesa. O Brasil não necessariamente seria uma monarquia, mas se fosse, seríamos governados pela rainha Dilma ou pelo rei Michael Temer. E se houvesse um impeachment, sim, também existe impeachment na monarquia, saiba que o processo costuma ser bem mais rápido, então a rainha Dilma não duraria tanto tempo no poder.
interessante é que o Palácio do Planalto seria um palácio real e seria uma atração turística ver a tropa da Guarda Real. E ainda seguindo o modelo, perucas e togas seriam usadas nos tribunais. Imagine uma CPI com todos de peruca. Sim, seria algo parecido. A floresta amazônica provavelmente não existiria. A Inglaterra foi uma cultura de indústria. A era vitoriana e a Revolução Industrial teriam resultado na destruição sistemática das árvores e outras floras que crescem naturalmente em todo o Brasil. A exploração madeireira é uma grande indústria, e os capitalistas ingleses, em um tempo anterior à regulamentação, teriam se aproveitado cruelmente. E isso ainda poderia acarretar em um rio Amazonas, conhecido como o rio mais poluído do mundo. Basta pensar em tudo que a Revolução Industrial trouxe para as colônias indianas da Inglaterra e veja o estado atual do rio Brahmaputra. O futebol é o esporte mais popular na Inglaterra. O futebol foi trazido para o Brasil pela Inglaterra e o Brasil melhorou. Isso continuaria da mesma forma. O gingado brasileiro vem da miscigenação e continuaríamos com a mistura étnica e com muitos campos de várzea. Mas o fato de nossos atletas falarem inglês levariam o patamar do esporte a outro nível. Mais atletas seriam exportados para a Europa, os clubes teriam mais dinheiro e poderíamos ter mais títulos. Mas os ingleses também são fervorosos torcedores de rugby e cricket, que seriam o segundo esporte do Brasil. Isso significaria o fim de uma era vitoriosa do vôlei. A religião predominante seria anglicana, e assim como a Inglaterra, a religião evangélica seria uma minoria no Brasil. Com isso, não teríamos a Rede Record, dezenas de programas religiosos na TV e vários políticos não se elegeriam, e provavelmente nem existiriam. O povo brasileiro é um povo amigável e zoador por natureza, mas não espere continuar dessa forma com a herança inglesa. Continuaríamos piadistas, mas com piadas mais debochadas e menos ofensivas. Alguns costumes influenciariam o nosso cotidiano e jeito de ser. O povo inglês é conhecido por sua pontualidade, então desista de chegar a um compromisso atrasado. Você não iria comemorar com seus amigos em um barzinho, e sim, você estaria tomando um chopp em um pub ou public house e rindo sem parar. O cafezinho depois do almoço seria substituído pelo chá e seus sucos e drinks seriam servidos com um pepino. Um bom divertimento seria ir, acredite ou não, a um passeio no cemitério. Logicamente, são suposições baseadas em cenários reais, mas não significa que a história teria seguido esse rumo. Curtiu o vídeo? Então clique no joinha e não se esqueça de se inscrever e marcar para receber todas as notificações. Só assim você acompanha todos os nossos vídeos semanais. Pessoal, até a próxima!